Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã de quarta-feira, hoje 13 de setembro, como os dias estão passando rapidamente. E o programa Opção para a Vida, desde a última segunda-feira, está trazendo as mensagens que foram ministradas pelo presbítero Solano Portela, conferencista especialmente convidado, para estar ministrando a sua palavra, a sua palestra, sobre o tema da nossa sexta conferência, Igreja Sempre Reformada, ou reformando no sentido de renovar, no sentido de também fazer valer aquilo que nós cremos de acordo com os reformadores, desde a Reforma Protestante, realizada em 1517. Aliás, durante a nossa 11ª excursão, nós estivemos visitando na Alemanha, Genebra e Berna, na Suíça também. Na Alemanha visitamos Frankfurt e de lá fomos até Genebra, na Suíça e Berna, onde está o berço da Reforma Protestante. Na Alemanha nós visitamos Heidelberg, que inclusive estivemos no castelo, onde Martinho Lutero, grande reformador, esteve defendendo as suas teses, as 95 teses, mais tarde afixadas lá em Wittenberg. Ele colocou as 95 teses naquele tempo. Nós já tivemos a oportunidade de visitar, numa outra excursão, a cidade de Wittenberg, na Alemanha. De sorte que essa conferência que vocês estão assistindo é uma maneira da nossa igreja preservar, a sã doutrina e também termos o devido critério de evitar que determinados ensinos, determinados ventos doutrinários venham trazer qualquer contaminação à fé, que é nociva à fé, a fé genuína, a fé verdadeira. Por isso, anualmente nós estamos realizando uma conferência teológica. E este ano foi especialmente convidado para estar conosco o presbítero Solano Portela. Também tivemos no encerramento o pastor Moisés, da Igreja Congregacional, trazendo no encerramento uma importante mensagem, concluindo aquele evento. Portanto, você vai ter a oportunidade também de ouvir na próxima semana. Quero nesse instante deixá-lo sem perda de tempo com a conclusão desta primeira mensagem ministrada pelo presbítero Solano Portela. E aqueles que estavam no seio dessa igreja, que se preocupavam com o estudo da palavra, o que é que eles faziam? Em vez deles irem para perto dos fiéis, estarem próximos dos fiéis, perto das lutas dos fiéis, das necessidades, do tratamento dos pecados, não, eles isolavam-se cada vez mais em mosteiros. E é essa época que marca novas estruturas monásticas. Os mosteiros são formados, multiplicam sua influência, mas é uma influência isolacionista. Os poucos escritos que nós temos dessa época refletem um misticismo que quando você lê, você vê que a Trindade ela é exaltada, mas ao mesmo tempo a ênfase é mística, distanciada da realidade, do dia a dia das pessoas, porque eles também não tinham contato com as pessoas. Ou seja, a igreja está deteriorada em seu íntimo, os problemas começam a aflorar, a aparecer, e 3 erros permeiam esse clima religioso aqui antes da reforma. 3 erros. Primeiro, a sede do poder. Segundo, o isolamento que nós nos referimos. Terceiro, racionalismo de um lado e misticismo do outro. Vamos ver o que é que a gente pode aprender também de cada um desses aspectos aqui do clima religioso. Sede de poder. O poder do Papa ele atingiu o apogeu com Inocêncio III, de 1198 a 1216.
Inocêncio III humilhou o rei João da Inglaterra numa disputa sobre a indicação do arcebispo de Canterbury, convidou o rei Filipe da França para invadir a Inglaterra se o rei João se recusasse a aceitar os seus termos, os termos papais. Interferiu na Germânia, que é a atual Alemanha, a região ali da Alemanha, e definiu a sucessão imperial ali. Convocou um concílio, chamado Quarto Concílio Laterano, no qual doutrinas estranhas à Escritura foram formalizadas como dogmas da Igreja. E nós já vimos que essa influência da Igreja, ela foi se reduzindo na medida que a reforma se aproximava, mas a sede de poder, ela não cessou. A sede de poder continuou ali latente, marcando as ações e afastando os líderes da igreja das Escrituras e fazendo com que eles se aproximassem cada vez mais daqueles que agora detinham um poder maior do que ela, que eram os governantes. O que é que nós podemos aprender? A sede do poder, irmãos e irmãs, tem sido inimiga da fé. A sede do poder sempre vem às custas de princípios da nossa identidade cristã. Nós perdemos oportunidades de marcar presença pelo testemunho. Nós deixamos de ser sal da terra e luz do mundo, como Mateus 5,13 nos indica. Nós capitulamos, nos rendemos perante as pressões do poder, ficamos acovardados. A sede do poder tem levado muitos políticos chamados de evangélicos a ter um comportamento reprovável e posturas éticas que envergonham e que trazem condenação até aos descrentes. Podemos aprender muito que a sede do poder não pode ser algo que esteja presente dentro da igreja, porque nada de bom vai resultar disso. Segunda característica desse aspecto religioso é o isolamento, esse monasticismo que atingia o auge na véspera da reforma, com várias ordens monásticas. E o problema do monasticismo qual é? Esses mais devotos e aqueles que deveriam ser os mais estudiosos da palavra, possivelmente desencantados com o estado da igreja, do envolvimento dela com os regentes temporais, com a política, mas aí eles procuram isolamento. Uma medida que parece, à primeira vista, parece correta, parece que vai desenvolver mais santidade, mas o pecado está dentro de cada um de nós, e esse isolamento ele é ilusório, porque o pecado é levado também para dentro dos mosteiros. O pecado vai junto. E não somente isso, a interatividade com os fiéis não existe mais, o povo fica sem orientação e a igreja vai perdendo o contato com a realidade. A vida no mosteiro, ela não somente é artificial, mas ela é um cristianismo estranho às Escrituras. Em nenhum lugar nós encontramos que devemos seguir essa prática. Essa rejeição de tudo que é material como se fosse coisa ruim é chamada de asceticismo, é a identificação errada do que é o mal verdadeiro. Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 22, diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses do mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseie isso, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas dos homens. São coisas que têm aparência de piedade, mas que na realidade não levam à espiritualidade verdadeira. O pecado, ele está no nosso íntimo.
Salmo 51:5 diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Não é a imensa e intensa meditação e isolamento que vai levar à purificação. Isso é coisa de religião oriental e é um erro, é fruto do enganador, mas não é a religião verdadeira. Penitências ou sacrifícios podem ter aparência de piedade, como Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo 3,5, mas não podem expiar a nossa culpa. O lado trágico do monasticismo é que, dando a aparência de uma aproximação com Cristo, contribui para o afastamento dele, com o estabelecimento de uma religião humana, de salvação pelas obras, pela privação ou pelo sofrimento, como se essas coisas tivessem valor espiritual em si. O que é que nós podemos aprender desse momento histórico aqui, de coisas que aconteceram antes da reforma? É saudável, nós estarmos na igreja, devemos, a palavra de Deus diz que nós não podemos esquecer de nos congregarmos, lá em Hebreus. Mas às vezes podemos levar isso ao extremo, irmãos. Podemos esquecer nossa missão de ser sal da terra e luz do mundo. Podemos passar a usar um linguajar e jargões evangélicos ao ponto em que a nossa linguagem são estranhas àqueles a quem deveríamos estar comunicando as boas novas da salvação. Podemos estar tão preocupados e ativos com reuniões, acampamentos, com envolvimento social, que esquecemos evangelização. Jesus não pediu ao Pai que nos tirasse desse mundo, João 17,15, mas que nos livrasse do mal. Aqui nós somos colocados para interagir com a sociedade, sendo luz do mundo. Então nós devemos aprender com essa era obscura na véspera da reforma. O isolamento dos mais fiéis ou supostamente mais fiéis terminou por descaracterizar de vez a sua doutrina e a sua mensagem. Terceiro aspecto desse ambiente religioso é o racionalismo e misticismo. Na véspera da reforma, em paralelo a esse isolamento monástico que a gente vê, vários intelectuais no seio da igreja deslancharam o que ficou conhecido como escolasticismo. O escolasticismo, ele procurava harmonizar filosofia com teologia, procurando demonstrações racionais de verdades teológicas. Em vez de voltar à palavra de Deus, não, procurava-se racionalizar os dogmas da igreja também lá e algumas verdades teológicas da palavra. Isso foi precedido por Anselmo, que viveu de 1033 a 1109, depois veio Abelardo, Pedro Lombardo, são todos expoentes, mas isso é cristalizado na vida e na obra de Tomás de Aquino, que viveu de 1227 a 1274. Ele foi o expoente máximo disso que é conhecido como escolasticismo, e principalmente com o seu tratado, seu livro, que é chamado de Suma Teológica. Depois de Tomás de Aquino, nós tivemos João Duns Scotus e Guilherme de Ockham. Esses escolásticos, eles procuravam restaurar o cerne doutrinário da igreja, procuravam dar alguma espinha dorsal doutrinária à igreja, mas eles erraram em depender ao extremo do racionalismo, em desconhecer a profundidade, a gravidade do pecado que afeta a nossa capacidade de raciocinar corretamente sobre as coisas espirituais, como nos ensina Romanos 1:22. Na realidade, eles deixaram de lado aquela doutrina da reforma e bíblica que diz que as pessoas no seu estado natural, elas são
corrompidas, são depravadas no seu proceder, no seu pensar. Eles achavam que a fé era racionalmente explicável, esquecendo que a palavra de Deus nos diz que aprove a eles salvar pela loucura da pregação, 1 Coríntios 1, 21. E apesar desses escolásticos algumas vezes confrontarem o poder temporal dos papas, eles serviram também para sistematizar muitas doutrinas estranhas às Escrituras. É nos escolásticos que nós encontramos ampla documentação de desvios doutrinários que foram combatidos eficazmente pelos reformadores. E quase que contraditoriamente, o clima religioso abundava também em misticismo. Nós sabemos que a fé cristã tem um misticismo saudável, obviamente. Deus é transcendente, e nós sabemos que a realidade metafísica, além das coisas físicas, é tão real quanto as coisas que nós podemos ver e palpar. Mas existem manifestações radicais, extremas e bem distanciadas da ortodoxia verdadeira. Do lado oposto do escolasticismo, o misticismo se desenvolveu exatamente no meio daquele isolamento monástico que nós já falamos. E em função do seu caráter subjetivo, o misticismo, ele enfatizou, além de uma postura pessoal de devoção, ele enfatizou o tempo todo a questão de sonhos, visões, aparições, outras formas de revelação que seriam utilizadas por Deus em paralelo às Escrituras. E então a suficiência das Escrituras, ela vai por água abaixo. O misticismo é uma situação renitente que tende a recorrer na história da igreja. Mesmo depois da Reforma, Lutero confrontou uma comunidade que ficou conhecida como os profetas de Zwickau. Mas Lutero manteve-se firme e defendeu corretamente que o Espírito Santo falava pela objetividade das Escrituras. O Espírito Santo é o autor das Escrituras. Então ele nos fala pelas Escrituras. Ele ilumina o nosso entendimento das Escrituras. E essa visão mística, que ninguém pode voltar às Escrituras e medi-las, como faziam os bereanos, ela é estranha à verdadeira fé. O misticismo distorcido sempre foi uma ameaça. No tempo dos pais da igreja, logo depois dos apóstolos, nós vemos o misticismo sendo manifestado com muita intensidade num grupo chamado de montanistas, a partir do seu fundador. E o misticismo nos nossos dias encontra expressão em muitas igrejas evangélicas. O que é que nós devemos aprender então? A fé cristã, ela alimenta o ser na sua totalidade, o ser humano integral. Na fé cristã nós encontramos satisfação para o corpo, para a alma. Ver mérito no sofrimento ou no isolamento, isso significa que nós vemos algum mérito ou uma ideia de que nós operamos a nossa própria salvação. Esse misticismo não é uma característica saudável da igreja, mas é na realidade um problema. Ele ocorre às vezes como reação a uma ortodoxia morta, é verdade. Ele ocorre muitas vezes em reação a um intelectualismo estéril, que também é prejudicial, é verdade. Na Idade Média nós podemos traçar as origens desse misticismo essa ortodoxia morta. Mas igualmente ao que aconteceu na Idade Média, o misticismo, não nos enganemos, ele desvia os nossos olhos de Cristo, ele chama a nossa atenção para os nossos méritos, coisas que deixamos ou que fazemos
para objetos aos quais atribuímos valor espiritual, pentes santos, peças de roupa, para formas de comunicação com Deus que são estranhas à palavra, formas que negam a suficiência da palavra de Deus. Irmãos e irmãs, assim foi o clima antes da reforma. Era Deus preparando as circunstâncias do mundo, deixando maduro para a reforma do século XVI. Esse clima foi conturbado ainda mais com o advento da Inquisição Espanhola. Esse Tribunal do Santo Ofício foi uma instituição fundada em 1478, notem, pouco tempo antes da reforma, por Fernando II de Aragão e Isabel de Castela, para manter a todo custo a ortodoxia católica nos seus reinos. Essa Inquisição atuou, perseguiu, martirizou muitos, desde a véspera da Reforma até 1834, quando foi declarada oficialmente extinta. Mas é nesse contexto que Deus levantou seus servos, aqueles servos que iriam liderar a igreja no caminho de volta às doutrinas da graça. A reforma do século XVI foi um evento histórico, dentro da soberana regência que Deus exerce sobre a história. E a pergunta que fica para nós é: como anda a nossa religiosidade? Será que nós estamos embarcando em situações que se parecem com aquelas encontradas antes da reforma? Será que estamos desenvolvendo uma religião humanizada que atende nossos anseios místicos ou talvez até a nossa sede intelectual, mas que nos afasta cada vez mais do Senhor? A Bíblia diz que Deus requer de nós a prática da justiça, do amor e da benevolência. Esse caminhar não é compatível com uma vida estéril ou alienada do mundo, nesse mundo em que Ele nos colocou. Os reformadores entenderam isso. Será que nós entendemos? Os reformadores entenderam a suficiência da palavra de Deus. Os reformadores, se fôssemos compará-los a uma profissão nos dias de hoje, diríamos que eles foram garimpeiros. Eles não criaram nem geraram novas doutrinas, mas nessa convergência de tantos fatos históricos, eles saíram cavando e se livrando do entulho da tradição humana que havia soterrado a mensagem das Escrituras, e eles redescobrem toda a majestade, glória e poder as Escrituras, e apresentam ao povo as Escrituras, e traduzem as Escrituras para a língua que é falada. E ali começa essa chama que vai atingir e transformar todo mundo. Os reformadores entenderam o seu tempo, suas obrigações, o caminho que nos leva ao Pai, que é Cristo Jesus. Entendemos nós? Que Deus nos abençoe. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu
tocou, eu sei que foi o meu Senhor. Glória, aleluia, alguém me tocou. Glória, aleluia, alguém me tocou. Glória, aleluia, alguém me tocou, eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou, eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou, eu sei que foi o meu Senhor. Glória, aleluia, alguém me tocou. Glória, aleluia, alguém me tocou. Glória, aleluia, alguém me tocou, eu sei que foi o meu Senhor. Eu sei que foi o meu Senhor. Eu sei que foi o meu Senhor. Amanhã, telespectador, você está convidado a ouvir a segunda parte desta mensagem, ministrada pelo presbítero na seguinte noite daquela conferência. Na noite seguinte, ele ministrou uma outra palestra que também estava dentro do tema. Igreja reformada, sempre reformando. Agradeço a você que esteve conosco, esperamos em Deus nos reencontrarmos no próximo programa, se Deus quiser. Até lá. Por amor, ele veio ao mundo. Por amor, ele mesmo se deu para morrer numa cruz no Calvário. Por amor, o seu sangue verteu. Foi julgado e por mim odiado. Foi traído e vendido também. Mas venceu, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. A obra que me deste a fazer, glorifica-me contigo para sempre. Ao teu nome, ó Rei, e a ti fiz conhecer. Assim como fizeram ao meu mestre, me odeiam porque o aceitei. Não importa, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além.